Bom dia! Mais uma quarta com a Marta e hoje a gente chegou ao último episódio que virou série de diabetes gestacional, porque era muito conteúdo para passar e aí eu separei em várias lives para ficar mais leve, para a gente ir desenvolvendo essa linha de raciocínio. Então, se você não assistiu os anteriores, procura aqui. A gente falou primeiro de prevenção, diagnóstico, metas glicêmicas, controle glicêmico, para dar a base para o assunto de nutrição e gestação. Porque aí qual vai ser a diferença de uma paciente que está passando de uma pessoa, né, uma paciente que está passando pela gestação e tem diabetes? O controle. Então, por isso que a primeira aula foi sobre isso. E aí depois a gente separou em trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre e agora chegamos no terceiro e último trimestre da gestação, onde é outro trimestre desafiador. Mas antes da gente começar a falar, eu vou tirar o potinho dos desejos, que eu já falei que eu tô pegando lá do fundo agora para não vir repetido. Fiz uma bagunça aqui, vou pegar um curtinho agora, ó. Faça um elogio sincero por dia. Ai, você que está aqui me assistindo, eu já vou fazer um elogio para você. Você está de parabéns porque está em busca de conhecimento. Então, é isso, faça um elogio por dia. Bom, vamos falar do terceiro e último trimestre? Se você não viu a outra live que a gente falou do segundo trimestre, o primeiro ele é desafiador e o segundo, se você fizer um bom trabalho no primeiro e programar um bom trabalho para o terceiro trimestre, o segundo trimestre ele vai ser um momento de curtição e conexão. E essa mamãe vai entrar nesse terceiro trimestre da gestação mais descansada, mais nutrida, com a glicemia controlada, com, né, bastante, dormindo bem, fazendo tudo bem, e aí ela entra nesse terceiro trimestre, onde ela vai ter mais sintomas, fisiologicamente falando, então a gestação vai avançando e a gente vai tendo questões por conta desse avanço, né, e com certeza as preocupações dela vão aumentando e a ansiedade também. Então é outro trimestre bem desafiador, mas de novo, se eu fiz um bom trabalho, no segundo trimestre ela vai estar plena, descansada, equilibrada, e aí ela vai chegar nesse último trimestre desafiador com muito mais saúde para enfrentar, tanto ela quanto o bebê, tá bom? Sintomas assim mais comuns nesse trimestre são dores nas costas, constipação, hemorroida, azia, inchaço, refluxo. Começa essas questões do sono também, né? Eu tive um pouco de... Falei para vocês, né, que eu tinha azia no terceiro trimestre e também acho que o meu sono ficou mais prejudicado. Pensar nesse ganho de peso, então já falei na live anterior que é o momento de maior ganho de peso da mãe e do bebê. Lembrando que é o momento que o bebê vai estocar todos os nutrientes. Então, assim, eu falo dele, né? Eu falo para as mamães que o terceiro trimestre a gente entra com uma mão mais pesada na suplementação, individualizando. De novo, com base nos exames, na clínica, no que ela está conseguindo ingerir, digerir, absorver. Então, é uma análise complexa. Mas sim, muitas vezes a gente tem que aumentar a suplementação no terceiro trimestre, tá? Essa dificuldade de sono da mamãe também já vai impactando, e aí, infelizmente, ela tem que ir acostumando, porque quando o bebê nasce também o sono fica muito comprometido, né? Então ela tem que começar a se organizar. E é isso, né? Ver esse aporte energético, nutricional e tudo mais. Que mais? Na parte assim, de educação mesmo, nutricional, a gente vai conversar com essa mãe sobre ansiedade. Então, é muito importante que ela tenha técnicas de relaxamento, que ela tenha apoio durante a gestação, porque isso vai fazendo com que ela diminua a ansiedade, que os profissionais que acompanhem ela confie,
porque isso também vai deixando ela menos preocupada. Então, a gente tem que entender o que está preocupando ela nessa consulta de terceiro trimestre e ajudá-la, né, em relação a isso. A gente também fala da importância do dia do parto e do pós-parto. Então, muitas mulheres, graças a Deus, muita gente está, independente do tipo de parto, mas muitas mulheres estão tendo a oportunidade de ter parto normal, né? E o parto normal, ele é inesperado, a gente não sabe quanto que ele vai durar. E o que eu tenho visto, com experiência da clínica, que agora a gente já mudou, é que essas mães, não existia um planejamento da alimentação dela no dia do parto, né? No trabalho de parto. E aí, quando ela ia ter o bebê mesmo, no momento de parir, ela estava praticamente sem energia, porque a nutrição dela não foi vista para aquele dia. Então, na clínica, a gente ajuda as gestantes a já construir esse cardápio do dia do parto. Com a gestante que vai ter o parto, como foi meu caso, infelizmente, cesárea, né? A gente já tem outros cuidados, mas hoje, pelo menos na clínica, a maior parte se prepara para o parto natural, né? Aí a gente vai falar depois da importância do tratamento nutricional continuar após o nascimento do bebê, porque aí você vai ter que ter muita saúde, disposição e nutrição para produzir esse leite e para cuidar dessa criança pequena que exige tantas questões, né? Tanto cuidado, tanta supervisão e tudo mais. E já falei da suplementação que eu ponho aqui no meu roteiro, mas às vezes eu adianto, né? E aí a gente vai fazer um checklist do que a gente já orientou, do que ela está seguindo ou não seguindo nos outros trimestres, vai olhar esses controles glicêmicos, apesar que na clínica as gestantes elas fazem tratamento nutricional, então a gente fica conectado durante esse 1 ano, né? Esses anos todos, esses 1.100 dias no final, elas ficam em tratamento. Então, o nosso acompanhamento ele é mais de perto, né? Não é só nas consultas. As consultas servem para a gente ajustar a rota. E aí, no dia a dia, a gente vai acompanhando essa gestante, principalmente no diabetes gestacional e nas gestantes que têm diabetes, né? Que já tem diabetes prévia e aí engravidam. Aí esse acompanhamento tem que ser muito de perto, tá bom? E aí a gente vai checar isso. A gente vai checar também sono, exercício físico, ingestão de água, orientar sobre a questão do excesso de agrotóxico na alimentação e dos xenobióticos, que são aquelas substâncias que atrapalham o funcionamento do nosso organismo, principalmente desequilibram a cascata hormonal. Então, cuidado, principalmente agora, preparar essa mãe que vai ter um bebê pequeno em casa, produtos de limpeza com cheiro, com contaminantes, cheirinho em tudo que é coisa. Ai, adoro esse cheirinho, né? Ainda mais quem tem bebê. Cuidado, porque isso tudo é toxina para o organismo do bebê, para o seu e para o dele, tá? Então, produtos mais limpos, que respeitem mais a nossa saúde, tá bom? Reforçar sobre a restrição do consumo de alimentos ricos em polifenóis. Esse assunto que a gente falou tanto ali no primeiro trimestre, se você não viu essa live, você vai lá e veja, ele é mais importante agora no terceiro trimestre, tá bom? Para a gente não ter problema com o consumo excessivo de polifenóis. A gente vai olhar os exames, que a gente já fez o pedido no segundo trimestre para o terceiro, vai reajustar a suplementação individualmente e tratar os sintomas dessa gestante, tá? Nutrientes que não podem deixar de ser vistos nessa fase: magnésio, ferro, cálcio, iodo, cobre, zinco, selênio, vitamina A, vitamina C, vitamina B12, folato, colina, vitamina D, ômega 3, probióticos, porque o bebê recebe as bactérias da mãe dentro do útero. Os probióticos vão diminuir as alergias nos bebês, melhoram a qualidade da composição do leite materno, que vai haver citocinas anti-inflamatórias nesse leite. Então, assim, tem cepas específicas que a gente trabalha no segundo trimestre e no terceiro trimestre, porque são ações diferentes que a gente espera dessas cepas, tá bom? E a coenzima Q10.
Ah, Marta, você trabalha com. Por que que você falou que cada nutriente desse é tão importante? Pois é. Depois vocês vão me perguntar nos comentários o que vocês querem saber de todos esses que eu citei. Eu vou dar um exemplo, vai. Ó, magnésio, porque eu fiz aqui no minha liçãozinha de casa. Reservas adequadas de magnésio são muito importantes durante o trabalho de parto, pois ele atua nessas contrações uterinas. Para as mães, a sua deficiência causa cãibras, contrações uterinas precoces, insônia, dor de cabeça, aumento da ansiedade e facilidade para pré-eclâmpsia. Então, imagina, a gente está falando do magnésio desde o primeiro trimestre. Então, assim, não tem como fugir dele. A gente falou do magnésio ali no cacau, né? Mas aí tem que tomar cuidado com a quantidade de cacau que você vai prescrever para essa gestante ou que essa gestante está consumindo, por várias questões, cafeína, pela questão do excesso de polifenóis. Então, gente, a conclusão é a dietoterapia na gravidez, ela é totalmente individualizada. Não existe copia e cola. Podem existir roteiros que a gente tem que cumprir, básicos, e a gente vai individualizar para cada paciente, tá? A mensagem final que eu quero dizer para vocês é essa: não existe copia e cola, muito menos aqueles suplementos que a gente compra pronto. Não! A gente precisa de uma individualização na gestação. Para quê? Para que você tenha saúde e o bebê também. Eu acho que nessa série vocês entenderam muito bem isso. Quando essa gestante tem diabetes e engravida, ou quando essa gestante desenvolve diabetes gestacional, gente, aí a importância de ter um nutricionista para chamar de seu não tem nem negociação. Tem que ter, porque senão não vai ser legal. Não vai ser legal, por vários motivos. Porque tudo o que é ruim vai aumentar, vão aparecer outras coisas e não vai ser uma vivência legal, interessante, né? Então, não façam economia de palito, tá? Se eu tenho um conselho para dar para você é isso. Entenda que ao engravidar você vai ter que ter uma equipe para te ajudar. E essa equipe não é só de saúde, é em casa também, porque nós não somos mulheres maravilhas. Porque aí depois a gente fica com aquelas questões, igual eu vejo mãe, ah, não, porque eu tenho esse peito porque eu amamentei, porque eu engordei, fiquei gorda depois da gestação. Culpa tudo, coloca toda a culpa numa fase maravilhosa da vida, gente. Porque muitas vezes a gente não se preparou, não teve ajuda adequada. Ah, porque eu parei de trabalhar porque eu tive filho. Então, vamos pedir ajuda, né? A gente precisa de ajuda. Eu fui uma mulher que sempre tive ajuda. Porque eu sempre pedi ajuda. Então, assim, a gente precisa ter esse hábito para depois não ficar aquela mãe frustrada e sim aquela mãe realizada. Eu, por exemplo, eu me sinto uma mãe super realizada. Eu nem queria ser mãe, eu queria casar, olha como eu era. Eu tenho um monte de tia, assim, super bem sucedida na família, que nunca casou, que não queria casar. Eu não, eu queria casar, não sei porquê, mas eu não queria ter filho. Só que depois, com o amadurecimento do casamento, eu demorei 5 anos para ter filho, eu casei muito cedo. Eu casei com 22 e na lua de mel eu fiz 23 anos. E nós esperamos 5 anos para ter o João. E, assim, meu filho foi planejado, mas eu não sei se eu tinha tanto desejo de ser mãe. Esse desejo foi sendo trabalhado, né? Porque o meu marido tinha muito desejo de ser pai. Então, eu sabia que para ficar com ele, né, nós teríamos que ter filhos, porque isso fazia parte do plano dele. E se eu realmente não quisesse, eu ia ter que abrir mão, né? Mas aí eu fui trabalhando e falei, não, porque na verdade eu achava que eu não ia dar conta. Eu acho que é isso, sabe? Aquela coisa, acho que eu não vou dar conta. Mas aí eu pedi ajuda antes de engravidar. Eu perguntei para minha mãe, né? Eu falei, mãe, se eu tiver um filho, eu não quero parar minha vida profissional. E também não quero deixar ele, eu não queria deixar ter um filho e deixar com outras pessoas, enfim, era uma questão minha. É isso, é tudo individual e você tem que estar bem com as suas decisões. E aí a minha mãe falou, filha, eu me comprometo, enquanto eu tiver saúde, eu vou te ajudar a criar seus filhos com as suas condições, com
que a gente fala, né, as questões educacionais da família, né, eu e meu marido, e foi muito bom, ela me ajudou muito, eu tive esse privilégio, mas assim, eu vejo mulheres que têm a sogra que ajudam, vejo mulheres que têm a escola que ajuda, não importa, mas você também não pode se anular como mulher. E isso começa na pré-concepção. Então, todo esse planejamento, gente, é antes, para que a maternidade seja uma experiência maravilhosa, como ela deve ser. E aí você acaba virando uma mãe realizada, né? E é isso que a gente busca. Gerações mais saudáveis e mães também mais realizadas e que não tenham que parar a vida delas ou que se culpem tanto pelas decisões que elas tomam. Por quê? Porque a gente tem que ter planejamento. Se a gente colocar isso na cabeça, tudo vai ser mais leve, né? Espero que vocês tenham gostado dessa série. Deixem aqui seus comentários, suas dúvidas, para que a gente cresça, né, com isso, que a comunidade cresça com isso, porque agora, como não é ao vivo, eu não consigo interagir com vocês aqui, mas eu quero interagir nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima quarta.